27 de setembro de 2012. O golpe do martelo do juiz ecoou, matando oficialmente um império industrial absoluto. Do lado de fora dos portões de ferro trancados em Joinville, milhares de trabalhadores qualificados ficaram paralisados. Lágrimas caíram. Seus meios de subsistência foram completamente apagados em um instante. Mas antes daquele dia sombrio, a Buskar era o orgulho indomável do Brasil. No auge de sua glória, no início dos anos 2000, 5.500 funcionários trabalhavam dia e noite para fabricar milhares de ônibus todos os anos. Seus veículos magníficos dominavam as redes de transporte de mais de 60 países, carregando uma aura de invencibilidade. E então, a glória apodreceu. As faíscas de soldagem se apagaram. O rugido orgulhoso das máquinas foi engolido pelos soluços de famílias esgotadas por meses sem salários. As gigantescas linhas de montagem, que antes sustentavam a economia de uma cidade inteira, tornaram-se túmulos frios, esmagados sob uma dívida aterrorizante de 1,6 bilhão de reais. 5.500 empregos desapareceram no nada. Como um ícone de 60 anos, construindo alguns dos melhores veículos do mundo, faliu de forma tão trágica. Não foi porque fizeram produtos ruins, não foi rejeição do mercado. O colapso nasceu de montanhas de dívidas e ambições cegas dentro de salas de reuniões fechadas. Joinville, Brasil, de 1946 a 2012. A era do gigante dos ônibus revela uma lição brutal. Quando a expansão corporativa ultrapassa o controle, os trabalhadores mais dedicados são sempre os primeiros a serem deixados para trás. Para entender a magnitude do colapso de um império, é preciso primeiro retornar ao momento em que a primeira pedra, ou neste caso, o primeiro pedaço de madeira, foi cortado. A história da Buskar não começou em salas de reuniões luxuosas em São Paulo ou Nova York. Ela não nasceu de fundos de investimento ou de projeções financeiras em planilhas complexas. Ela foi forjada no cheiro forte de serragem, no suor de dias intermináveis de trabalho manual e na precisão obstinada de uma família de imigrantes. Voltamos no tempo. O ano é 1946. O mundo ainda respira os ares pesados e incertos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas no sul do Brasil, na pacata e promissora cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, o clima é de reconstrução e oportunidade. Augusto e Bruno Nilsson, dois jovens irmãos de ascendência sueca, tomam uma decisão que mudaria a geografia industrial da região. Eles inauguram uma modesta oficina de marcenaria. Nos primeiros dias, o foco dos irmãos Nilsson era simples e estritamente utilitário. Eles fabricavam móveis de madeira, consertavam carroças e atendiam às pequenas demandas locais de uma cidade que, aos poucos, começava a despertar para o crescimento urbano e industrial. A oficina era incrivelmente modesta, iluminada por luzes fracas e tomada pelo som constante dos serrotes e martelos. No entanto, o que saía daquelas portas carregava um rigor quase obsessivo. A herança cultural europeia corria nas veias de Augusto e Bruno, manifestando-se em cortes precisos, encaixes perfeitos e uma recusa absoluta em entregar qualquer trabalho que fosse considerado apenas aceitável. Eles buscavam a perfeição artesanal. Esse DNA de qualidade inegociável, plantado no chão de terra daquele pequeno galpão, seria o código genético inalterável de tudo o que a empresa viria a ser nas décadas seguintes. O grande ponto de virada, o verdadeiro momento de gênese do que um dia seria o gigante das estradas, chegou não por um plano de expansão grandioso, mas por uma necessidade prática e inesperada. Uma agência de turismo local, precisando desesperadamente de um veículo para transportar passageiros pela região, abordou os irmãos Nilsson com um desafio inusitado: construir uma carroceria de ônibus inteiramente de madeira sobre o chassi de um modesto caminhão Chevrolet. Para a maioria dos marceneiros, aquilo seria um risco absurdo. Para os Nilsson, foi a oportunidade de aplicar sua precisão em uma escala inédita. O processo foi monumental. Cada viga de madeira foi escolhida a dedo, tratada e moldada à mão. O interior foi finalizado com o mesmo cuidado que os irmãos dedicavam aos armários e mesas de jantar de luxo. Quando aquele primeiro ônibus de madeira finalmente saiu da oficina e rolou pelas ruas de terra de Joinville, ele não era apenas um meio de transporte.
Era uma peça de marcenaria móvel, uma obra de arte utilitária. O sucesso foi imediato. A durabilidade do veículo e a qualidade do acabamento chamaram a atenção de outras empresas de transporte. Rapidamente, as encomendas por móveis foram deixadas de lado. A oficina Nilson encontrou sua verdadeira vocação. À medida que os anos avançavam, o Brasil também mudava. A década de 1950 trouxe consigo a era do presidente Juscelino Kubitschek e sua promessa de 50 anos em 5. O país decidiu que seu futuro não seria construído sobre trilhos de trem, mas sobre o asfalto das rodovias. A malha rodoviária brasileira começou a se expandir agressivamente, rasgando o interior e conectando os estados. Para percorrer essas novas distâncias, o país precisava de ônibus mais fortes, maiores e mais duráveis. Os irmãos Nilson, dotados de uma visão afiada, perceberam que a era romântica da madeira estava chegando ao fim. O material era pesado, exigia muita manutenção e não oferecia a segurança necessária para as velocidades que os novos motores permitiam. A transição foi dolorosa, mas vital. A serragem deu lugar às faíscas. O cheiro de peroba e cedro foi substituído pelo odor metálico da solda e da graxa. A Nilson começou a produzir carrocerias com estruturas inteiramente metálicas. Foi em 1961 que a empresa, já consolidada como Carrocerias Nilson, lançou o produto que a elevaria ao panteão da indústria automotiva sul-americana, o modelo Diplomata. O Diplomata não era apenas um ônibus, era uma revolução sobre rodas. Com um design aerodinâmico, janelas panorâmicas que ofereciam vistas deslumbrantes das estradas brasileiras e um interior focado no conforto absoluto dos passageiros, o Diplomata redefiniu o padrão de viagens rodoviárias no Brasil. Nos anos 60 e 70, viajar em um Nilson Diplomata tornou-se um símbolo de status e luxo. As empresas de viação competiam para ter essas máquinas em suas frotas, ostentando o selo prateado da Nilson como um atestado de respeito aos seus clientes. A pequena marcenaria havia se transformado em uma verdadeira potência industrial, empregando centenas de pessoas na região de Joinville. O mais fascinante dessa era de fundação era a cultura interna da fábrica. Apesar do tamanho crescente, a Nilson mantinha um espírito profundamente paternalista e familiar. Os fundadores conheciam seus funcionários pelo nome. Havia uma crença genuína de que quem trabalhava ali não era apenas uma engrenagem, mas parte de uma família estendida. Os filhos dos primeiros marceneiros começaram a trabalhar na linha de montagem metálica. O orgulho de vestir o uniforme da Nilson era palpável pelas ruas da cidade. Eles haviam conquistado o respeito inquestionável de um país continental. Construíram uma reputação blindada, baseada no trabalho duro, na inovação prudente e na lealdade mútua entre patrão e empregado. O sucesso parecia ilimitado, enraizado em fundamentos sólidos como o aço de seus chassis. Contudo, na transição para o final da década de 1980, uma nova geração da família começou a assumir o volante. O nome Nilson era pesado e carregado de tradição, mas para os novos líderes, o mercado brasileiro já estava ficando pequeno. Eles não queriam ser apenas os melhores do Brasil, eles queriam o mundo. E para dominar o mercado global, a velha Carrocerias Nilson precisaria de uma nova identidade, uma fachada mais internacional, mais agressiva. O cenário estava montado para o nascimento de uma nova era, e com ela, o plantio das primeiras sementes de uma ambição que, décadas depois, cobraria um preço terrível. Para que a Carrocerias Nilson pudesse dominar o asfalto além das fronteiras brasileiras, uma barreira invisível e psicológica precisava ser derrubada: o seu próprio nome. A decisão histórica veio em 1989. O sobrenome sueco dos fundadores carregava um prestígio inquestionável no mercado nacional, sinônimo de qualidade artesanal e durabilidade extrema. No entanto, para os executivos que agora olhavam para o mapa mundi pregado nas paredes da diretoria, Nilson soava excessivamente regional e era de difícil pronúncia em outros idiomas. Sob a liderança agressiva da nova geração, a empresa tomou uma atitude ousada que chocou os tradicionalistas de Joinville. A icônica marca Nilson
foi oficialmente aposentada. Em seu lugar surgiu um nome curto, direto, incisivo e de apelo fonético universal. Buscar. Uma fusão engenhosa das palavras bus, ônibus em inglês, e car, carroceria. Não era apenas uma simples mudança de logotipo em papel timbrado ou uma nova pintura na fachada da fábrica. Era uma declaração de guerra comercial em escala planetária. A Buscar não queria mais apenas competir. Ela queria reinar. A década de 1990 seria o palco iluminado dessa nova identidade. Com a abertura econômica do Brasil e a subsequente estabilização da moeda por meio do Plano Real, o setor de transportes rodoviários explodiu. A Buscar respondeu a essa demanda não apenas com um aumento vertiginoso no volume de produção, mas com um nível de sofisticação tecnológica e de design que deixava a concorrência atônita. Foi nessa época de ouro que o mercado conheceu as lendas rodoviárias da linha Jumbus e o monstro sagrado do asfalto sul-americano, o Panorâmico DD, Double Decker. O Panorâmico DD era um verdadeiro espetáculo de engenharia. Um ônibus de 2 andares que se assemelhava muito mais a um hotel de luxo sobre rodas do que a um mero veículo de transporte de passageiros. Equipado com poltronas de couro leito extremamente largas, sistemas de ar-condicionado de última geração, com controle individual, isolamento acústico perfeito e uma suspensão inteligente que neutralizava as imperfeições agressivas das rodovias latinas. Para o passageiro comum, viajar em um panorâmico DD era o auge absoluto do conforto rodoviário. Para o motorista, era um símbolo supremo de status e orgulho profissional. Para as grandes empresas de viação, era a máquina de marketing definitiva. Ter frota Buscar era o equivalente a operar Boeing 747 na aviação comercial. Era o selo de que a empresa havia chegado ao topo. Essa excelência técnica, no entanto, não floresceu no vácuo. Ela foi forjada no calor escaldante de uma das maiores e mais acirradas rivalidades industriais da história do Brasil. A poucos quilômetros dali, no estado vizinho do Rio Grande do Sul, a Marcópolo também expandia agressivamente o seu próprio império. A disputa brutal por fatias de mercado entre Buscar e Marcópolo tornou-se o clássico Grenal da indústria de ônibus mundial. Se a Marco Polo lançava um modelo mais leve visando economia de combustível, a Buscar respondia no ano seguinte com um modelo mais aerodinâmico e com um acabamento interno superior. Essa guerra fria corporativa forçou a fábrica de Joinville a investir quantias colossais e sem precedentes em pesquisa e desenvolvimento, importando softwares de engenharia alemães e criando processos de manufatura que eram invejados e copiados por fabricantes europeus. Mas o mercado continental brasileiro já não era suficiente para saciar a fome do gigante. A Buscar iniciou um projeto de internacionalização rápido e implacável. A estratégia da diretoria era ousada. Não bastava apenas exportar os ônibus fabricados em Santa Catarina. Era preciso fincar bandeiras físicas e estruturas de concreto em territórios estrangeiros. A empresa começou a estabelecer fábricas completas ou complexas operações de montagem na Colômbia, através da famosa Buscar de Colômbia, no México e até mesmo em Cuba, operando por meio de joint ventures estratégicas que a transformaram, da noite para o dia, em uma verdadeira corporação multinacional. Ônibus com a marca nascida no sul do Brasil agora circulavam pelas sinuosas estradas dos Andes, rasgavam o deserto mexicano e transportavam turistas nas ilhas do Caribe. No seu auge, a Buscar exportava seus veículos para mais de 60 países, atendendo desde nações vizinhas do Mercosul até o rigoroso e exigente mercado do Oriente Médio. No epicentro desse furacão industrial de sucesso incontestável estava o complexo fabril principal em Joinville. A modesta marcenaria de madeira dos irmãos Augusto e Bruno havia se metamorfoseado em uma verdadeira cidade industrial feita de aço, vidro, concreto e maquinário pesado. Caminhar pelas instalações da Buscar na virada para os anos 2000 era testemunhar o poder absoluto e inebriante do grande capitalismo de manufatura. Esteiras rolantes gigantescas cruzavam os galpões, braços robóticos auxiliavam nas soldas de alta precisão
enquanto centenas de chassis brutos de marcas como Volvo, Scania e Mercedes-Benz aguardavam em filas organizadas para receber as elegantes carrocerias catarinenses. A fábrica operava em 3 turnos contínuos. Era um formigueiro humano incansável, iluminado pelas luzes de mercúrio durante a madrugada. Havia um sentimento perigoso de invencibilidade que permeava tanto os corredores acarpetados da alta administração quanto o chão graxo da fábrica. A Busker havia atingido o cobiçado status de corporação grande demais para falir. Eles eram os maiores empregadores privados da região, os grandes patrocinadores de times de futebol locais, financiadores de campanhas políticas e o principal e mais vital motor econômico de uma metrópole inteira. Se você vivia em Joinville naquela época dourada, as regras eram simples. Ou você trabalhava na Buscar, ou conhecia alguém da sua família imediata que trabalhava lá, ou o seu negócio dependia indiretamente dos salários pagos por eles. Era um ecossistema que parecia eterno e indestrutível, alimentado diariamente pelo ronco constante de motores a diesel 0 km saindo do pátio de testes em direção ao mundo. O império estava no ápice, banhado em prestígio global. Suas máquinas majestosas dominavam rodovias em 4 continentes. A marca consolidara-se como o sinônimo definitivo de excelência absoluta. Contudo, essa gigantesca máquina devoradora de asfalto escondia um defeito fatal, microscópico, mas letal, em seu chassi corporativo. A velocidade frenética da expansão global, a construção faraônica de fábricas no exterior e a cara guerra tecnológica ininterrupta contra a concorrência exigiam rios de dinheiro, recursos que muitas vezes superavam a própria geração de caixa da empresa. Para sustentar a magnífica ilusão do crescimento infinito, a diretoria começou a viciar a companhia em uma droga silenciosa e mortal no mundo corporativo: o crédito bancário fácil e de curto prazo. Por fora, a Buscar era um gigante de aço indestrutível, a joia da coroa industrial brasileira. Mas por dentro, nas planilhas ocultas dos diretores financeiros, os alicerces centenários começavam a ranger perigosamente sob o peso insuportável de ambições inatingíveis. A virada do milênio traria não apenas novos e reluzentes modelos de ônibus, mas os primeiros ventos gélidos de uma tempestade devastadora. A tragédia das grandes corporações raramente começa com uma explosão ensurdecedora ou um colapso instantâneo. Ela geralmente se inicia em silêncio, longe dos holofotes e do barulho das linhas de montagem, escondida nas letras miúdas dos relatórios financeiros e nas decisões tomadas a portas fechadas. Para a Busker, o início do fim não foi marcado por uma falha de engenharia ou por um produto rejeitado pelo público. Pelo contrário, na virada do milênio, a qualidade dos ônibus produzidos em Joinville continuava inquestionável. O problema letal não estava no aço, mas nas planilhas. No alvorecer dos anos 2000, para um observador casual caminhando pelas calçadas de Joinville, a Busker parecia um monólito de prosperidade. Os pátios da fábrica estavam permanentemente lotados com dezenas de veículos recém-pintados, prontos para serem despachados para o Chile, para o México ou para os Emirados Árabes Unidos. O letreiro da empresa brilhava intensamente, projetando a imagem de um império industrial invulnerável. No entanto, por trás daquela fachada radiante, os alicerces financeiros do gigante começavam a sangrar. A primeira grande rachadura na estrutura da empresa surgiu não de um erro interno, mas de um terremoto macroeconômico que abalou todo o Brasil: o choque cambial de janeiro de 1999. Durante anos, a expansão agressiva da Busker e a construção de suas cobiçadas fábricas no exterior haviam sido financiadas sob a ilusão protetora da paridade entre o dólar e o real. O dinheiro estrangeiro era barato e acessível. A diretoria, embriagada pelo sucesso ininterrupto da década de 1990, alavancou a empresa tomando empréstimos colossais em moeda estrangeira para financiar joint ventures na Colômbia e no México. Quando o governo brasileiro foi forçado a adotar o câmbio flutuante, o valor do dólar disparou quase da noite para o dia. A dívida da Buscar, atrelada à moeda americana, multiplicou-se instantaneamente, transformando um endividamento administrável em um monstro financeiro fora de controle.
O choque foi brutal. Embora a empresa exportasse muito, o que teoricamente traria dólares para os caixas, a dinâmica de pagamentos internacionais era lenta. O custo da dívida crescia em um ritmo avassalador, muito mais rápido do que a capacidade da fábrica de soldar, pintar e faturar seus ônibus. Mas o problema cambial era apenas o estopim de uma crise estrutural muito mais profunda: a obsolescência da gestão. A Buskar havia se transformado em uma multinacional gigantesca, com operações em múltiplos países, complexas cadeias de suprimentos globais e milhares de funcionários. No entanto, o modelo de governança corporativa da empresa continuava enraizado nos anos 1950. Ela ainda era administrada com a mentalidade da velha oficina de marcenaria da família Nilsson. Em vez de profissionalizar a gestão, instaurar conselhos administrativos independentes, implementar sistemas de compliance rigorosos e trazer executivos experientes de mercado para lidar com a complexidade de uma operação global, a tomada de decisões continuava centralizada e altamente personalista. Decisões financeiras de centenas de milhões de reais eram frequentemente baseadas em intuição, laços de confiança familiar e, perigosamente, no orgulho. Havia uma recusa quase dogmática em admitir erros estratégicos. Fechar uma operação internacional deficitária ou reduzir o ritmo de expansão para focar na rentabilidade era visto internamente não como uma necessidade matemática, mas como uma humilhação pessoal para o legado da família fundadora. Essa desconexão entre a realidade do mercado global e a gestão familiar criou uma cultura corporativa de negação. Diretores financeiros, quando tentavam soar os alarmes sobre o fluxo de caixa negativo e o aumento insustentável do passivo bancário, eram frequentemente silenciados pelo argumento irrefutável do chão de fábrica. Olhem pela janela. Estamos produzindo os melhores ônibus do mundo. O mercado nos ama. Isso é apenas uma fase. A brilhante engenharia da Buskar tornou-se, ironicamente, o escudo que cegou a administração para o desastre financeiro iminente. Para cobrir os buracos gigantescos deixados pelo aumento das dívidas em dólar e pelos altos custos operacionais de suas instalações no exterior, a empresa cometeu o pecado capital das finanças corporativas. Passou a contrair empréstimos de curto prazo, com taxas de juros altíssimas nos bancos nacionais, para tentar pagar obrigações de longo prazo. Era a clássica tática de cobrir um santo para descobrir o outro. Uma bola de neve financeira começou a rolar silenciosamente pelos corredores da administração. A cada mês, uma parcela maior da receita gerada pela venda daquele espetacular panorâmico DD não ia para uma inovação, não ia para o lucro dos acionistas e, logo, começaria a não ir para os fornecedores. Ia diretamente para o pagamento de juros bancários predatórios. Além disso, a estratégia de hiperdependência do mercado de exportação revelou-se uma faca de dois gumes. A Buskar apostou suas fichas em mercados emergentes da América Latina, onde a volatilidade política e econômica era a norma. Quando crises locais atingiram a Colômbia e o México no início dos anos 2000, as encomendas despencaram. A fábrica em Joinville, estruturada e dimensionada para uma produção em massa contínua, viu-se subitamente com capacidade ociosa. O custo fixo de manter milhares de funcionários e uma estrutura colossal, ativa sem o volume de vendas projetado, começou a drenar os últimos resquícios de liquidez da companhia. O gigante ainda caminhava, mas já estava gravemente doente por dentro. Os relatórios financeiros internos não eram mais registros de crescimento, mas mapas de uma hemorragia contínua. As rachaduras estavam lá, ocultas sob a brilhante pintura de poliuretano e os discursos otimistas dos executivos. A tempestade perfeita estava se formando no horizonte, aguardando apenas o momento exato em que o mercado global puxaria o tapete debaixo dos pés da empresa. E quando esse momento chegasse, não haveria crédito bancário no mundo capaz de salvar a Nilsson de seu próprio labirinto de dívidas. Até o ano de 2008, a diretoria da Buskar operava sob a perigosa e sedutora ilusão de que o mercado sempre se recuperaria e de que os grandes bancos continuariam a rolar suas dívidas indefinidamente. A empresa, alavancada ao extremo e dependente de capital de terceiros,
dançava na beira do abismo, mas a música do sistema financeiro global ainda tocava em alto volume. No entanto, em meados de setembro daquele fatídico ano, a música parou abruptamente. O colapso do gigantesco banco de investimentos Lehman Brothers, nos Estados Unidos, desencadeou a mais severa crise financeira global desde a Grande Depressão de 1929. O pânico visceral espalhou-se de Wall Street para os mercados emergentes com a velocidade e a brutalidade de um contágio letal. Para uma corporação que dependia intrinsecamente de três pilares: crédito abundante, estabilidade cambial e um mercado de exportação extremamente vigoroso, o cenário macroeconômico de 2008 não representava apenas um obstáculo passageiro no ciclo de negócios. Era uma sentença de morte perfeitamente roteirizada, desenhada sob medida para atingir todas as fraquezas estruturais que a gestão familiar havia acumulado ao longo da última década. A primeira e mais violenta onda de choque atingiu a Buscar exatamente no ponto onde a hemorragia já era crônica, nas suas linhas de crédito internacionais e no financiamento de exportações. Os mercados globais de capitais simplesmente congelaram do dia para a noite. Os bancos, tomados pelo terror sistêmico e desesperados para proteger seus próprios balanços contábeis, cortaram impiedosamente os limites de crédito para indústrias em países em desenvolvimento. As cartas de crédito e as garantias bancárias que historicamente viabilizavam a venda milionária dos ônibus catarinenses para compradores no Oriente Médio, na América Central, no Caribe e no restante da América Latina foram sumariamente suspensas, encarecidas ou canceladas. O impacto comercial foi imediato, surdo e devastador. Nos escritórios envidraçados do Departamento de Vendas Internacionais em Joinville, os telefones silenciaram. Clientes estrangeiros de longa data, que agora enfrentavam suas próprias crises de liquidez e incertezas econômicas em seus países de origem, começaram a reter investimentos e a cancelar pedidos em massa. Lotes inteiros de ônibus rodoviários de alto luxo e frotas completas de transporte urbano, que já estavam projetados e aguardando espaço na linha de produção, foram subitamente riscados dos livros de contabilidade e das previsões de receita. A Buscar, que estruturara seu gigantesco parque fabril para operar em uma escala global contínua, exigindo um giro constante de capital para justificar seus enormes custos fixos, viu-se subitamente diante de uma capacidade ociosa aterrorizante. O fluxo de caixa diário, que já vinha sendo silenciosamente estrangulado por anos de má gestão cambial e despesas ocultas de suas problemáticas operações no exterior, sofreu um infarto fulminante. Simplesmente parou de entrar dinheiro novo nas contas da empresa. A estratégia agressiva de expansão global, antes celebrada como o maior trunfo da companhia, revelava-se agora como o seu calcanhar de Aquiles. Sem a receita vital das exportações para equilibrar as contas, a gravidade finalmente começou a puxar o gigante de Joinville em direção ao solo. Sem a injeção diária de novas receitas para cobrir os monumentais custos de operação e manutenção da fábrica, a máquina de endividamento da Buscar saiu de qualquer parâmetro de controle. Ela se transformou em um buraco negro financeiro autossustentável, devorando a empresa de dentro para fora a uma velocidade alarmante. A dívida bancária, que em anos anteriores havia sido refinanciada silenciosamente sob pesadas taxas de juros, atingiu rapidamente proporções catastróficas. Os bancos domésticos brasileiros, sentindo a mudança drástica na maré econômica e percebendo o risco iminente de um calote em escala industrial, fecharam definitivamente as torneiras. Não havia mais empréstimos ponte de última hora para fechar a folha de pagamento do mês. Não havia mais manobras contábeis capazes de empurrar a crise para o próximo trimestre. A manifestação mais nítida e cruel dessa asfixia financeira não ocorreu em planilhas virtuais, mas materializou-se fisicamente no chão da fábrica. A construção de veículos complexos como o lendário panorâmico DD exige uma cadeia de suprimentos milimetricamente orquestrada. É um balé logístico envolvendo milhares de peças entregues no tempo exato, just in time, por dezenas de empresas fornecedoras diferentes. Desde sistemas de injeção eletrônica e motores de grande porte até espelhos retrovisores,
tecidos sintéticos, resinas, poltronas e pequenos chicotes elétricos. Quando a Buskar, por absoluta falta de caixa, começou a falhar nos pagamentos aos seus parceiros de longa data, o ecossistema industrial inteiro entrou em colapso. Fornecedores de pequeno e médio porte, que dependiam de forma vital dos recebíveis da gigante para manterem seus próprios negócios vivos, não tiveram escolha a não ser cortar o fornecimento de peças críticas. Décadas de parcerias baseadas em confiança mútua e acordos de cavalheiros evaporaram. As entregas só seriam retomadas com pagamentos estritos à vista, dinheiro que a Buskar simplesmente não possuía. O resultado visual dessa quebra na cadeia de suprimentos foi desolador, quase pós-apocalíptico. As esteiras rolantes de montagem, que por décadas simbolizaram a eficiência incansável e a pulsação econômica de Santa Catarina, começaram a engasgar, parar e recomeçar de forma espasmódica. Chassis reluzentes, comprados de montadoras globais, avançavam pelos galpões imensos de Joinville, apenas para ficarem paralisados no meio do trajeto por falta de painéis de vidro, para-brisas ou componentes do ar-condicionado. Rapidamente, dezenas, e em poucas semanas, centenas, de veículos incompletos começaram a se acumular ao longo das linhas e nos vastos pátios externos sob o sol. Eles pareciam esqueletos metálicos melancólicos, carcaças de um sonho industrial, esperando por órgãos vitais que nunca chegariam. Era a imagem do imobilismo total, dezenas de milhões de reais em matéria-prima e mão de obra investidos em produtos que não podiam ser faturados, vendidos ou entregues aos compradores que restavam. Nas salas acarpetadas e climatizadas da alta diretoria, a atmosfera que antes mesclava arrogância e negação transformou-se rapidamente em um pânico profundo e silencioso. As faturas não pagas começaram a se acumular em pilhas nas mesas dos executivos financeiros. O passivo total da empresa inflava diariamente em cifras espantosas, impulsionado por uma tempestade de juros compostos, multas contratuais, atrasos tributários e a disparada do dólar. O endividamento passava rapidamente da marca dos milhões para se aproximar, assustadoramente, da casa do bilhão de reais. Os diretores viram-se repentinamente encurralados. As reuniões de planejamento estratégico e desenvolvimento de novos produtos deram lugar a tensos e humilhantes encontros de renegociação com credores implacáveis, representantes do governo e advogados tributaristas. Os relatórios de produção diários, antes motivo de orgulho e celebração, agora exibiam gráficos anêmicos apontando violentamente para o fundo do poço. A Buskar estava sangrando profusamente em praça pública. E, pela primeira vez na história da outrora orgulhosa família Nilsson, os líderes perceberam com uma clareza aterrorizante que não haveria um milagre de engenharia, nem um novo e reluzente modelo de ônibus capaz de reverter aquele quadro. A barragem financeira havia se rompido, e a enxurrada de dívidas estava prestes a arrastar a vida e o futuro das pessoas que construíram aquele império com as próprias mãos. Enquanto os executivos da alta diretoria travavam batalhas com banqueiros em salas de conferência climatizadas, a verdadeira tragédia da Buskar desenrolava-se de forma muito mais dolorosa e silenciosa no chão de fábrica e nos bairros operários de Joinville. Uma crise financeira de proporções bilionárias é, em sua essência, uma abstração matemática feita de juros, amortizações e passivos a descoberto. Mas quando essa abstração desce os degraus da corporação e atinge a linha de montagem, ela perde os números e ganha rostos, nomes e famílias inteiras. A crise corporativa estava prestes a se transformar em uma catástrofe humanitária local. O primeiro sintoma real de que o império estava ruindo não foi um anúncio oficial na imprensa, mas um evento muito mais mundano e aterrador para quem vive do próprio suor: o atraso na folha de pagamento. No início, foi sutil. O salário que sempre caía pontualmente no quinto dia útil do mês escorregou para o 10º dia. A justificativa do Departamento de Recursos Humanos era sempre polida e tranquilizadora, apontando um problema temporário no fluxo de caixa ou uma falha no sistema bancário. Para uma força de trabalho profundamente leal, que havia crescido sob a cultura paternalista da família Nilsson,
Essa desculpa era suficiente. Eles confiavam na empresa. Muitos trabalhadores da Busker eram de segunda ou até terceira geração. Seus pais haviam ajudado a construir a fábrica de madeira, e agora eles soldavam o aço. Havia um orgulho imenso envolvido. A Buskar não nos deixaria na mão. Era o sussurro reconfortante nos vestiários. Mas os dias de atraso transformaram-se em semanas. As semanas, de forma agonizante, começaram a se acumular em meses. A realidade brutal da insolvência desabou sobre milhares de lares catarinenses. Estamos falando de uma força de trabalho altamente especializada. Homens e mulheres que dominavam a complexa arte de moldar chapas de aço, costurar poltronas de couro-leito com precisão milimétrica e instalar sistemas elétricos intricados em veículos que custavam fortunas. Eram os verdadeiros artesãos do asfalto latino-americano. E, de repente, esses mesmos artesãos viram-se na humilhante posição de não ter dinheiro para comprar pão e leite para seus filhos. A rotina diária tornou-se um exercício de tortura psicológica. Os funcionários continuavam a vestir seus uniformes, pegar os ônibus da madrugada e bater o ponto na fábrica. Eles caminhavam pelos galpões imensos, observando os chassis incompletos, acumulando poeira por falta de peças, e faziam a manutenção do pouco que ainda podia ser feito. Trabalhavam com o estômago vazio e a mente mergulhada em desespero, movidos por uma mistura tóxica de lealdade cega e pânico. Afinal, pedir demissão significava abrir mão dos meses de salários atrasados e dos direitos trabalhistas acumulados ao longo de décadas. Eles eram reféns de seu próprio emprego. Nos bairros ao redor do complexo industrial, a fome e o desespero começaram a se espalhar como uma epidemia. Histórias de partir o coração tornaram-se o novo normal em Joinville. Operários qualificados, que meses antes se orgulhavam de aprovar financiamentos de suas pequenas casas ou carros populares, agora vendiam seus móveis, eletrodomésticos e até ferramentas de trabalho para comprar cestas básicas. A humilhação de ter a energia elétrica cortada ou de precisar pedir fiado na mercearia da esquina corroeu a dignidade de milhares de pais e mães de família. O silêncio fúnebre das esteiras de montagem paradas encontrou seu eco perfeito nas mesas de jantar vazias dos trabalhadores. A lealdade inabalável dos funcionários havia sido sugada até a última gota, e o limite suportável do sacrifício humano finalmente havia sido atingido. Quando a fome substitui a esperança, a lealdade inevitavelmente cede lugar à revolta. O ponto de ruptura para os mais de 5.000 funcionários da Busker chegou quando a ficha cruel finalmente caiu. Não era apenas um problema temporário. A empresa não tinha como pagar. E de forma ainda mais revoltante, não havia transparência por parte da diretoria sobre a real gravidade do abismo financeiro. Sentindo-se abandonados por aqueles que juraram proteger o espírito de família da Nilson, os operários decidiram que a única linguagem que a administração, a cidade e os credores entenderiam seria a da paralisação total. O cruzamento de braços na Busker não foi uma greve comum, dessas que buscam reajustes salariais ou melhores benefícios. Foi um grito desesperado por sobrevivência básica. As chamas da insatisfação tomaram conta da fábrica. Liderados pelo sindicato local, milhares de trabalhadores abandonaram as ferramentas, saíram dos galpões escuros e tomaram as ruas de Joinville. Homens calejados e mulheres exaustas marchavam em multidões, vestindo seus uniformes manchados de graxa, segurando faixas que exigiam o cumprimento básico de seus direitos. O rugido dos motores a diesel deu lugar ao som ensurdecedor de megafones, apitos e palavras de ordem entoadas com a fúria de quem não tem mais nada a perder. As imagens dessas manifestações eram de cortar o coração. Havia trabalhadores chorando copiosamente diante das câmeras de televisão locais, segurando os carnês de prestação vencidos. O contraste emocional era devastador. Eles protestavam contra a mesma empresa que amavam, a mesma marca que ajudaram a erguer como um símbolo de excelência mundial. A cada grito de protesto, quebrava-se não apenas um vínculo empregatício, mas um contrato social profundo que existia há mais de meio século na região.
O impacto dessa paralisia transbordou imediatamente os muros da fábrica e atingiu a economia da cidade com a força de um tsunami. Joinville, conhecida como a Manchester catarinense, descobriu o preço terrível da hiperdependência de uma única supercorporação. Quando mais de 5.000 salários deixaram de circular na economia local, o comércio da cidade começou a sufocar. Supermercados de bairro registraram quedas brutais nas vendas. Padarias fecharam as portas. Postos de gasolina viram seu faturamento despencar. Lojas de roupas e calçados acumulavam estoques encalhados. A tragédia de uma gestão familiar falha não estava apenas falindo uma montadora de ônibus. Estava arrastando a prosperidade de milhares de micro e pequenos empresários junto para o abismo. Diante do colapso social iminente e com a pressão pública atingindo níveis insuportáveis, a fábrica tornou-se um cenário fantasma. Acampamentos de grevistas formaram-se nos portões de entrada, impedindo a saída de qualquer veículo que ainda restasse no pátio. A única garantia que eles sentiam ter de que a empresa não liquidaria o patrimônio secretamente para fugir das dívidas trabalhistas. O ar em Joinville tornou-se pesado, impregnado de incerteza e ressentimento. A Buschar, a outrora majestosa rainha das estradas, estava agora paralisada, sangrando e cercada por seu próprio exército de trabalhadores famintos. A crise havia ultrapassado o ponto em que uma simples injeção de capital poderia resolver. A alma da empresa havia sido fraturada, preparando o terreno sombrio para a batalha jurídica e de sobrevivência mais longa e dolorosa da história corporativa de Santa Catarina. O ano de 2011 marcou o início do que seria o capítulo mais longo, excruciante e confuso da agonia da Buschar. Com a fábrica paralisada, as ruas de Joinville tomadas por protestos diários e a pressão política e social atingindo níveis estratosféricos, a diretoria tomou a única saída legal que restava para evitar a falência imediata e o desmembramento da empresa: o pedido oficial de recuperação judicial. Na teoria legal brasileira, a recuperação judicial é um mecanismo desenhado para dar um balão de oxigênio a empresas viáveis que passam por crises agudas de liquidez. Ela congela temporariamente as cobranças e as execuções de dívidas, dando à companhia um prazo de blindagem para apresentar um plano de reestruturação crível aos seus credores. Para os milhares de trabalhadores desesperados e de estômago vazio, o anúncio da aceitação do pedido soou como um breve e frágil suspiro de alívio. Parecia que, finalmente, a lei imporia ordem ao caos e haveria um roteiro lógico para o resgate do império rodoviário. No entanto, a realidade estéril dos tribunais bateu de frente com a implacável realidade física do chão de fábrica. O plano de recuperação, apresentado pela gestão da família fundadora, era, na melhor das interpretações, uma peça de ficção contábil incrivelmente otimista. Ele previa a retomada gradual da produção, o pagamento parcelado das monstruosas dívidas trabalhistas e a reconquista da confiança do mercado latino-americano. O problema central, o abismo intransponível da operação, era que um plano de reestruturação industrial de tal magnitude exigia algo que a Buschar absolutamente não tinha: capital de giro imediato. Para fabricar um ônibus comercial, faturar e gerar receita, é preciso primeiro comprar peças. Sem dinheiro para pagar à vista, os fornecedores que já haviam sido brutalmente feridos pela inadimplência da montadora mantiveram as portas trancadas. Não havia matéria-prima entrando nos galpões. Sem matéria-prima, não havia ônibus. Sem ônibus finalizado, não havia fluxo de caixa para pagar os salários já atrasados ou cumprir sequer a primeira parcela do acordo judicial. Era um ciclo vicioso e letal de paralisia. A fábrica tentou operar em um regime de sobrevivência zumbi. A estratégia desesperada envolvia montar veículos de forma intermitente, dependendo quase que exclusivamente de clientes que aceitavam adiantar pesados pagamentos em dinheiro para financiar, eles mesmos, a compra dos materiais necessários para terminar seus próprios ônibus. Foi um arranjo logístico e administrativo caótico. A produção, que no auge cuspia milhares de unidades anuais com precisão de relojoaria, despencou para um gotejamento patético de algumas poucas dezenas de veículos incompletos.
A recuperação judicial não estava de fato salvando a empresa. Estava apenas prolongando seu sofrimento em praça pública, mantendo a estrutura engessada e prendendo milhares de trabalhadores em um limbo jurídico, financeiro e psicológico absolutamente insuportável. Se a agonia financeira do processo legal era terrível, a tortura psicológica imposta aos operários nos meses que se seguiram foi cruel e quase imperdoável. Quando ficou claro para o mercado que a Buscar não conseguiria se reerguer usando apenas as próprias pernas estropiadas, a cidade de Joinville tornou-se o palco principal de um autêntico circo de horrores corporativo. Começaram a surgir nos jornais locais e nas rodas de conversa, quase mensalmente, rumores quentes e anúncios estrondosos de supostos salvadores da pátria. Falava-se de misteriosos grupos de investidores internacionais, consórcios europeus ocultos, corporações asiáticas gigantescas ou até mesmo fundos soberanos árabes que estariam dispostos a injetar centenas de milhões de reais para comprar a fábrica, quitar as dívidas e devolver os empregos à cidade. Para os operários que já viviam no limite extremo da dignidade, sobrevivendo de doações da comunidade, vendendo panelas e fogões para comprar comida e enfrentando o corte de luz e água em casa, cada um desses anúncios era uma injeção letal de adrenalina pura. Eles se agarravam a essas promessas de resgate com a força irracional de quem se afoga no oceano escuro. Reuniões sindicais extraordinárias eram convocadas. Discursos inflamados e esperançosos eram proferidos nas portas da fábrica, e por alguns dias mágicos, o brilho de um futuro possível voltava aos olhos calejados de Joinville. Mas, inevitavelmente, o prazo judicial estipulado para o depósito dos fundos de compra chegava e passava em silêncio. O dinheiro prometido nunca aparecia nas contas. Os misteriosos investidores globais evaporavam no ar tão rápido quanto surgiam, revelando-se especuladores vazios, aventureiros de mercado ou, em alguns casos, completas fraudes tentando lucrar politicamente ou financeiramente com o desespero alheio e com a exposição na mídia. A cada falso amanhecer, a queda emocional da força de trabalho era mais íngreme, profunda e dolorosa. A confiança dos funcionários, que já estava rasgada em frangalhos, transformou-se em cinismo puro e em um ódio amargo e enraizado contra toda a administração. Enquanto esse teatro macabro de falsas esperanças se desenrolava arrastando os meses, os administradores judiciais indicados pelo tribunal e os peritos contábeis finalmente conseguiram abrir e decifrar a caixa preta definitiva das finanças da família Nilson. O que eles encontraram ao auditar os livros chocou até mesmo os analistas mais pessimistas e calejados do mercado de capitais brasileiro. Quando a poeira espessa dos números e das planilhas confusas finalmente baixou, a verdadeira e monstruosa dimensão da catástrofe foi exposta em documentos judiciais frios e irrefutáveis. A dívida da Buscar não era apenas grande, era apocalíptica, irremediável, um buraco negro no coração do sul do Brasil. O passivo total oficializado ultrapassava a inacreditável e sufocante marca de 1,6 bilhão de reais. Era uma quantia estratosférica composta por impostos federais, sonegados por anos, dezenas de empréstimos bancários inadimplentes, com juros exorbitantes, milhões e milhões devidos a uma rede de pequenos fornecedores que foram arrastados para a falência junto com o gigante. E, o mais cruel e indigesto de tudo, uma montanha incalculável de salários atrasados, verbas rescisórias e obrigações trabalhistas não pagas a milhares de pais e mães de família. A matemática, ao contrário dos discursos corporativos, era implacável, inegociável e não aceitava desculpas emocionais. A Buscar, outrora o maior orgulho do asfalto latino-americano, estava clinicamente morta no papel. Os aparelhos judiciais que a mantinham respirando artificialmente estavam à beira de um colapso de energia. Não havia mais promessas falsas, investidores fantasmas ou milagres de engenharia capazes de esconder a realidade crua dos fatos. O martelo implacável da justiça estava prestes a se erguer, e quando descesse, destruiria o império para sempre. Para o sistema jurídico e financeiro,
As corporações não possuem alma, história ou sentimentos. Elas são compostas estritamente por números de registro, ativos e passivos. Quando a matemática de uma empresa se torna irreversivelmente corrompida, a lei exige que a máquina seja desligada para proteger o que restou do ecossistema econômico ao seu redor. Para a Buskar, o suporte de vida artificial mantido pela recuperação judicial havia chegado ao seu limite técnico e moral. A sangria precisava ser estancada, não importava o quão doloroso fosse o torniquete. O clímax dessa tragédia industrial não ocorreu em uma barulhenta linha de montagem, mas no silêncio frio e asséptico da quinta vara civil da comarca de Joinville. A data que ficaria eternamente gravada como o epitáfio do Império foi 27 de setembro de 2012. Naquele dia, o juiz responsável pelo caso deparou-se com uma realidade inegável. Após quase 2 anos de um processo de recuperação arrastado, caótico e infrutífero, a empresa não havia conseguido apresentar nenhuma viabilidade econômica real. Os credores, um exército formado por bancos colossais, fornecedores à beira da ruína e milhares de ex-funcionários desesperados, haviam rejeitado em assembleia o último e desesperado plano de reestruturação apresentado pela família Nilson. Não havia mais margem para manobras dilatórias, promessas vazias ou esperanças infundadas. Com a caneta pesada pela responsabilidade de selar o destino de uma das marcas mais icônicas do Brasil, o magistrado assinou o decreto. A palavra falência foi oficialmente carimbada sobre o nome da Buskar Ônibus S.A. A sentença de morte judicial é um documento de linguagem técnica e impessoal, mas seus efeitos práticos são imediatos, viscerais e devastadores. No instante em que a decisão foi publicada, a Buskar deixou de existir como uma entidade corporativa ativa. Ela foi instantaneamente rebaixada à condição jurídica de massa falida. A consequência mais dura dessa transição foi a destituição sumária da família fundadora de qualquer poder de decisão ou controle sobre a empresa que eles haviam construído a partir do zero. As chaves da fábrica, os relatórios, as contas bancárias congeladas e os galpões imensos passaram imediatamente para as mãos de um administrador judicial nomeado pelo Estado, cuja única missão fria e calculista era lacrar o patrimônio, avaliar os escombros e vendê-los para pagar uma fração da dívida bilionária. Quando a notícia da falência oficial vazou dos corredores do fórum e chegou aos portões do complexo industrial, o ar em Joinville tornou-se irrespirável. Havia uma expectativa sombria entre os trabalhadores acampados do lado de fora, uma intuição de que o fim estava próximo. Mas a confirmação oficial atingiu a multidão com a força de um impacto físico. Homens e mulheres que haviam dedicado 20, 30 anos de suas vidas àquela linha de montagem sentaram-se nas calçadas e choraram abertamente. O choque inicial deu lugar a um luto profundo e coletivo. Não era apenas o luto por meses de salários não recebidos. Era o luto pela perda de uma identidade. Trabalhar na Buskar era um crachá de honra na cidade. E agora, esse crachá não passava de um pedaço de plástico inútil de uma empresa extinta. O ato de lacrar a fábrica foi um espetáculo deprimente. Oficiais de justiça, acompanhados por forças policiais para evitar tumultos, percorreram os corredores onde antes o panorâmico DD era majestosamente montado. Correntes pesadas e cadeados foram colocados nos imensos portões de ferro. A energia elétrica dos galpões principais foi cortada. Os poucos chassis e esqueletos de ônibus que ainda jaziam nas esteiras foram abandonados exatamente onde estavam, como artefatos petrificados de uma civilização industrial subitamente aniquilada. A escuridão e o silêncio engoliram os milhões de metros quadrados da fábrica. O coração de aço de Santa Catarina havia parado de bater definitivamente. Nos meses e anos que se seguiram, os antigos donos ainda tentaram uma série de recursos jurídicos desesperados, apelando a instâncias superiores, argumentando falhas processuais e tentando reviver o fantasma da empresa através de liminares. Essa sobrevida jurídica apenas prolongou a agonia da cidade, como espasmos de um corpo que já não possui vida própria.
Foi somente no final de 2014 que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e as Cortes Superiores em Brasília colocaram o último prego no caixão, negando todos os recursos e mantendo a sentença de falência de forma irrevogável. A batalha para salvar a Busker havia terminado em uma derrota total, absoluta e incondicional. A gigantesca máquina devoradora de asfalto, que outrora ditava as regras do transporte rodoviário em 18 países, havia sido esmagada pelo peso de sua própria arrogância financeira, sua lentidão em se modernizar administrativamente e a brutalidade de um mercado global que não perdoa fraquezas. O império estava morto. O que restava agora era um cemitério monumental de concreto e metal, pronto para ser desmembrado, peça por peça, sob a frieza do martelo de leilão. O capítulo mais glorioso da indústria automotiva do sul do Brasil havia sido encerrado pela força da lei, abrindo espaço para a fase mais sombria e humilhante de sua história, a partilha dos seus ossos. Quando uma fábrica morre, o primeiro sentido humano a ser atingido não é a visão, mas a audição. O silêncio que se instala nas enormes naves industriais da Busker após a decretação oficial da falência era absoluto, pesado e quase palpável. Para um lugar que durante décadas foi definido pelo estrondo ensurdecedor de prensas hidráulicas, pelo zumbido contínuo das soldas elétricas e pelo ir e vir incessante de milhares de botas de aço no chão de cimento, aquela quietude repentina parecia antinatural. Era o silêncio de um túmulo com proporções de cidade. Nos anos que se seguiram ao fechamento definitivo em 2012, o vasto complexo industrial em Joinville iniciou um lento e melancólico processo de decomposição. Sem a manutenção diária, a natureza, implacável, começou a retomar o seu espaço. Ervas daninhas romperam o asfalto dos pátios, onde outrora dezenas de veículos, 0 km, aguardavam o embarque para o exterior. A poeira espessa cobriu as janelas dos escritórios da alta diretoria, bloqueando a luz do sol que antes iluminava as orgulhosas maquetes dos próximos lançamentos. No interior dos galpões escurecidos, a umidade característica do sul do Brasil começou a fazer o seu trabalho silencioso e corrosivo. As linhas de montagem, congeladas no exato momento em que as operações cessaram, exibiam um cenário digno de um filme pós-apocalíptico. Havia dezenas de esqueletos de ônibus, estruturas tubulares de aço nu que nunca receberiam o acabamento luxuoso pelo qual a marca era famosa. Eles jaziam nas esteiras como carcaças de grandes bestas de metal, abatidas antes mesmo de nascerem. Robôs industriais de alta precisão, importados a peso de ouro durante a guerra tecnológica dos anos 90, estavam agora imóveis, cobertos por teias de aranha e lona plástica, transformando-se rapidamente em uma sucata triste e obsoleta. Enquanto a ferrugem devorava a fábrica física, o maquinário da justiça brasileira movimentava-se de forma fria e metódica para iniciar a fase final da falência, a liquidação dos ativos. O administrador judicial, encarregado de tentar angariar o máximo de fundos possível para pagar uma fração da dívida bilionária, ordenou um inventário completo. Peritos, contadores e avaliadores começaram a caminhar pelos corredores sombrios da empresa, colando etiquetas com números de lote em absolutamente tudo que tivesse algum valor comercial. Esse foi, talvez, o momento de maior indignidade para a outrora orgulhosa Carrocerias Nilson. Um império construído ao longo de mais de meio século de suor, engenharia e excelência técnica estava sendo reduzido a uma fria planilha de liquidação. Tudo foi precificado, desde as imensas estufas de pintura e tornos mecânicos gigantescos, até empilhadeiras desgastadas, cadeiras de escritório de tecido puído, computadores antigos, arquivos de metal enferrujados e pequenas ferramentas manuais deixadas para trás. O patrimônio da Busker estava sendo esquartejado sem cerimônia para tentar saciar a longa e desesperada fila de credores que aguardavam do lado de fora. O processo de leilão judicial é um ritual desprovido de qualquer emoção, nostalgia ou respeito pelo passado glorioso. Nos dias marcados para as astas públicas, o pátio da fábrica viu um movimento de carros que não presenciava há anos. Mas os visitantes não eram empresários de viação buscando ônibus de luxo para suas frotas.
Eram donos de ferros velhos, liquidantes implacáveis de ativos industriais e até mesmo representantes de montadoras concorrentes, todos atraídos como abutres pelo cheiro inconfundível de barganha que emana de uma corporação falida. Ouvir o som seco do martelo do leiloeiro batendo em uma mesa de madeira para vender um maquinário de ponta por 1/10 do seu valor original era uma experiência de cortar o coração para qualquer cidadão de Joinville. Máquinas que custaram milhões de dólares e que foram celebradas nas capas de revistas especializadas como o ápice da tecnologia catarinense foram arrematadas como simples peso de metal. A gigantesca frota de veículos da empresa, os terrenos estratégicos, as propriedades periféricas e os galpões secundários foram sendo retalhados e leiloados em lotes sucessivos ao longo de meses angustiantes. Para os antigos operários, que acompanhavam as notícias dos leilões pelos jornais locais ou observavam à distância pelas grades enferrujadas da fábrica, a frieza desse desmembramento era um segundo golpe letal, talvez psicologicamente ainda mais doloroso que a própria demissão. Cada caminhão terceirizado que saía pelos portões carregando uma prensa arrematada levava consigo um pedaço irrecuperável da memória afetiva e industrial da cidade. E, para tornar o cenário ainda mais amargo, a matemática cruel da falência oferecia muito pouco conforto financeiro no final do dia. O dinheiro arrecadado com a venda desses ativos a preços de liquidação era quase irrisório se comparado à montanha aterradora de 1,6 bilhão de reais em passivos. Pela legislação brasileira, os créditos trabalhistas têm prioridade máxima na fila de pagamentos. No entanto, o valor levantado nos primeiros leilões foi capaz de cobrir apenas ínfimas frações do que era legal e moralmente devido aos milhares de trabalhadores. Pais e mães de família que amargaram o desespero de anos sem salários e sem verbas rescisórias receberam repasses esqueléticos que mal cobriam as dívidas acumuladas no mercado do bairro durante a crise. A venda fatiada e impiedosa da Buscar provava, de uma vez por todas, que quando uma corporação hipertrofiada entra em colapso e o dinheiro desaparece, não existe engenharia jurídica capaz de reparar o trauma profundo causado à vida de quem operava as máquinas. O gigante rodoviário havia sido desossado, deixando para trás apenas a imensidão vazia e assustadora de seus galpões, e uma ferida aberta que a cidade lutaria anos para tentar fechar. Quando o último lote de sucata foi vendido e os portões da outrora formidável fábrica foram trancados, em definitivo, sob a custódia da justiça, o silêncio que se instalou sobre Joinville não era de paz, mas de luto contínuo. A aniquilação corporativa da Buscar deixou cicatrizes profundas e permanentes na topografia social e emocional da maior cidade do estado de Santa Catarina. O fechamento não eliminou apenas uma fonte de receita tributária, amputou uma parte essencial da identidade coletiva de uma região inteira. Para os milhares de trabalhadores que dedicaram as melhores décadas de suas vidas moldando aço e fibra de vidro, o pós-falência foi um deserto árido e implacável. Homens na casa dos 50 anos, com habilidades hiperespecializadas na construção de ônibus rodoviários de alto luxo, descobriram da maneira mais cruel possível que o mercado de trabalho moderno não tinha espaço para eles. Muitos foram forçados a aceitar subempregos, a abrir pequenos negócios de sobrevivência que frequentemente falhavam ou a depender precariamente da ajuda de parentes. O trauma psicológico de anos de salários atrasados, as humilhações em filas de banco e a perda irremediável de suas poupanças vitais geraram uma epidemia silenciosa de depressão e famílias desfeitas nos bairros operários. A Buscar havia sido uma espécie de pai provedor intocável por mais de 60 anos. Sua morte deixou uma geração inteira de órfãos corporativos vagando sem rumo. A própria cidade teve que aprender a respirar sem o seu pulmão industrial primário. Joinville, que por décadas ostentou o orgulho irrestrito de ser o berço indiscutível do melhor ônibus das Américas, precisou diversificar sua economia à força, atraindo empresas de tecnologia e serviços para preencher o monstruoso vácuo financeiro deixado pela montadora. No entanto, o gigantesco esqueleto de concreto da fábrica na rua Augusto Bruno Nilsson permanecia lá,
erguendo-se como um mausoléu assombrado na paisagem urbana. Era um lembrete físico, enferrujado e doloroso da fragilidade da grandeza humana e da impermanência das instituições que a sociedade julga serem indestrutíveis. Mas o grande capital, em sua marcha fria e pragmática, detesta o vácuo e raramente respeita o luto prolongado de uma comunidade. A ironia suprema e final da história da Buscar começou a se desenhar em 2017, 5 anos após a decretação oficial da falência judiciária. O nome Buscar, aquele mesmo letreiro metálico que um dia impôs terror comercial à concorrência global, ainda possuía um imenso valor nostálgico e mercadológico no imaginário dos empresários de transporte latino-americanos. Em um leilão judicial finalizado em junho daquele ano, um grupo de investidores, formado pelos proprietários da Caio Induscar, uma das maiores encarroçadoras de ônibus urbanos do Brasil e, ironicamente, uma antiga rival de mercado, arrematou o Parque Fabril de Joinville, os direitos da marca e as valiosas patentes operacionais. O valor pago foi uma fração irrisória do que a empresa valia no seu apogeu. Um montante que, décadas antes, não pagaria sequer um trimestre do orçamento de inovação da companhia. A marca Buscar foi, para o espanto do mercado, ressuscitada. A velha fábrica foi limpa e parcialmente reformada. Novas contratações foram feitas, algumas poucas envolvendo seletivamente antigos funcionários, e, eventualmente, ônibus 0 km, ostentando o clássico logotipo prateado, voltaram a rolar para fora dos portões, reconstruídos e a ganhar as rodovias brasileiras. Para um observador desatento, ou para um passageiro comum, poderia parecer um milagre capitalista, um retorno triunfal do gigante adormecido do Sul. Contudo, para os veteranos calejados de Joinville e para os analistas frios da indústria automotiva, a verdade era dolorosamente nítida. O império original da família Nilson estava morto e enterrado para sempre. A nova Buscar era, em sua mais pura essência, uma entidade corporativa completamente diferente, controlada por outros donos, guiada por uma outra filosofia de gestão, respondendo a uma outra estrutura de capital e baseada em São Paulo, apenas vestindo a pele e o nome de um gigante tombado. A alma daquela modesta marcenaria nascida em 1946, o espírito intransigente de excelência artesanal, forjado pelo suor de Augusto e Bruno, e a comunidade orgânica e vibrante de milhares de operários que viviam e respiravam o ecossistema da empresa. Tudo isso havia sido irreversivelmente incinerado na fogueira da arrogância gerencial e da asfixia cambial. O colapso da Buscar original deixou um testamento sombrio e uma lição magistral para a história corporativa do Brasil e do mundo. Ele provou, com a precisão letal de um acidente de trânsito em câmera lenta, que a paixão cega por um produto de excelência nunca é suficiente para garantir a sobrevivência corporativa em um mundo hiperconectado e financiarizado. Ter a capacidade de projetar o melhor e mais luxuoso ônibus do continente tornou-se um detalhe trágico e irrelevante quando a fundação contábil da empresa estava apodrecendo sob o peso de juros bancários. A tragédia joinvilense evidenciou o perigo de morte imediata trazido pela hipertrofia corporativa, quando não é rigorosamente acompanhada pela modernização da governança. A família fundadora, inebriada pelos aplausos das vitórias passadas e dogmaticamente resistente em abrir mão do controle acionário absoluto, preferiu afundar nas profundezas com o navio, agarrada firmemente ao leme, a compartilhar o comando com gestores profissionais de mercado, que talvez pudessem ter evitado o choque frontal com o iceberg do endividamento em dólar. Eles acreditaram no mito sedutor e tóxico de que eram grandes demais para falir, esquecendo-se da regra primordial do ecossistema brutal do livre mercado. A gravidade não perdoa ninguém, e o tamanho gigantesco de uma empresa apenas determina o estrondo e a violência do impacto da sua queda. No fim das contas, a cicatriz que a Buscar deixou gravada na história não é feita apenas de galpões abandonados, esteiras enferrujadas ou centenas de milhões de reais em dívidas irrecuperáveis. É uma cicatriz intrinsecamente humana. É a lembrança dura e permanente de que por trás de todo o balanço patrimonial, auditado,
de todo empréstimo alavancado e de toda joint venture internacional celebrada com champanhe caro, existem milhares de vidas reais, sustentadas por salários mensais limitados e pela necessidade básica de dignidade. Quando os diretores blindados falham nas complexas planilhas de risco, são as pessoas comuns, invisíveis nos degraus mais baixos da linha de montagem, que pagam a conta mais alta, injusta e dolorosa. A majestosa Buschar caiu e, sob o peso de sua carcaça de aço, esmagou a inocência industrial de uma cidade inteira. A ferrugem nas máquinas abandonadas de Joinville não é apenas a oxidação do metal. É a lenta decomposição de um sonho construído por milhares de mãos. A história da Buschar não é um mero estudo de caso em uma escola de negócios sobre risco cambial, alavancagem de dívidas ou falhas de sucessão familiar. Ela é, em sua essência mais profunda, uma tragédia humana contundente. Quando os pesados portões de ferro se fecharam definitivamente em 2012, o que ficou do lado de fora não foram apenas balanços financeiros manchados de vermelho, mas gerações inteiras de artesãos que dedicaram sua lealdade, juventude e suor a um império que eles acreditavam cegamente ser indestrutível. A grande ironia e a lição mais amarga que a Carrocerias Nilson nos deixa é que a excelência técnica absoluta não é um escudo contra a irresponsabilidade contábil. Fabricar, sem sombra de dúvidas, o melhor e mais luxuoso ônibus da América Latina não foi suficiente para salvá-los do abismo. A arrogância de uma gestão familiar hermética, que preferiu abraçar o mito do crescimento infinito em vez de modernizar sua governança corporativa e encarar a realidade implacável dos juros, transformou uma joia nacional em uma massa falida, esmagada sob 1,6 bilhão de reais. Eles esqueceram que um império não se sustenta apenas com aço, poliuretano e a força bruta de seus operários. Ele exige a frieza da matemática e uma responsabilidade inegociável com aqueles que operam a base da pirâmide. Hoje, veículos com a famosa marca prateada da Buschar voltaram a circular livremente pelas estradas brasileiras sob o controle de novos donos, mas o fantasma do colapso original ainda assombra a memória coletiva de Santa Catarina. É um monumento invisível e duradouro, lembrando-nos constantemente que, no tabuleiro implacável do capitalismo moderno, quando os líderes erram a estratégia em suas salas climatizadas, são sempre os trabalhadores do chão de fábrica que pagam a conta mais alta. O que você acha que foi o erro fatal da Buschar? Foi a ambição desmedida da expansão global, a resistência em profissionalizar a gestão ou a cegueira financeira? Compartilhe sua visão nos comentários abaixo. Se este documentário trouxe uma nova perspectiva sobre os bastidores da nossa história industrial, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Continuaremos desvendando a verdade nua e crua por trás da ascensão e queda dos maiores gigantes econômicos da história. Muito obrigado por assistir e até a nossa próxima jornada.